é sobre os princípios do alongamento muscular, tá? Uma aula bem simples, tá, pessoal? É bem simples, é um conteúdo aí bem tranquilo, né? É um conteúdo bem intuitivo, né? Muitos de vocês já ouviram falar de alongamento muscular. Acredito que a grande maioria aqui. Então, é uma aula, assim, bem tranquila, é uma aula muito interessante do ponto de vista prático, tá? É uma aula bem interessante do ponto de vista prático, tá? A gente vai fazer bastante prática aí, vinculado aí a esse conteúdo. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro quesito, pessoal, que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte, né? É uma questão que eu pergunto para vocês, que nós temos aí muitas dúvidas ainda, né? Muitas pessoas têm essa dúvida sobre se o alongamento previne lesões, né? Afinal, o alongamento... Danilo, Oi. desculpa atrapalhar. Ah, não, ela conseguiu abrir. É que tava dando que tinha que alguém autorizar para ela entrar. Mas deu aqui, abrir, deu certo. Obrigada, desculpa. Eu não sei o que está acontecendo aqui, pessoal, que eu tenho que ficar toda hora, vocês vão ver que eu tenho que ficar toda hora saindo da sala, por isso que eu peço para vocês, se desse para vocês entrarem aí no momento certinho da aula, umas 7h20, porque senão eu tenho que ficar saindo da minha tela, vem um barulhinho assim, querendo que alguém está querendo entrar na sala. Está dando uma pane aqui, acho que com todas as disciplinas. Mas vamos lá. Então, pessoal, essa questão aí sobre o alongamento previne lesões, sim ou não? Se você perguntar aí, eu tenho certeza absoluta, se você perguntar para 1.000 fisioterapeutas formados aí com uma larga experiência aí, de 1.000 fisioterapeutas, eu tenho certeza que 900 fisioterapeutas vai falar, sim, o alongamento, olha lá, mais uma pessoa, sim, o alongamento previne lesões. O alongamento previne lesões. O que é completamente errado, pessoal. Essa é a primeira questão que eu queria conversar com vocês hoje aqui. Alongamento muscular não previne lesões. Vamos supor, duas pessoas, Zezinho e Luizinho. Zezinho e Luizinho, eles vão para a academia para fazer musculação. O Zezinho realiza alongamento para fazer o seu treino de musculação. O Luizinho não realiza alongamento para fazer o seu treino de musculação. Significa que um vai ter lesão e outro não? Não, pessoal, não tem absolutamente relação nenhuma. Nenhuma. Zero relações. O alongamento muscular não tem relação nenhuma com a prevenção de lesões. Guardem isso para o resto da vida de vocês. Não é porque você faz um alongamento muscular que você vai ter uma prevenção, que você vai prevenir uma lesão. Ah, eu vou correr. Nossa, vai ter uma prova de corrida esse final de semana aqui em Sorocaba. É uma corrida de 7 quilômetros. Sai lá do Parque das Águas, pega Castelinho e volta para o Parque das Águas. Oh, que legal, eu vou alongar bastante para não ter nenhuma lesão muscular. Errado, pessoal. O alongamento que você está fazendo não está servindo absolutamente para nada. Ele não previne lesões. Isso não sou eu que estou falando, pessoal. Esses dois artigos aqui, só para vocês terem uma ideia. Sempre que vocês verem esse símbolo aqui, ó, isso aqui é chamado o símbolo da Cochrane. O que é o símbolo da Cochrane? A Cochrane, pessoal, são os artigos de maior impacto do planeta Terra. Só para vocês terem uma ideia, pouquíssimos brasileiros conseguiram publicar artigos aqui na Cochrane. É quase impossível. Você tem que passar por um crivo gigantesco para você publicar um artigo na Cochrane, né? O que é a Cochrane, pessoal?
A Cochrane, ela é uma revisão sistemática com meta-análise. Eles pegam, vamos assim, eles pegam um determinado tema, que nem esses dois aqui, alongamento muscular, tá? Eles pegam um determinado tema, eles juntam todos os artigos que existem na face da Terra sobre esse determinado tema, eles levam uma biblioteca central que fica no Canadá, na cidade de Ontário, eles refazem toda a análise estatística de todos esses artigos, e aí eles publicam um artigo chamado Revisão Sistemática com Meta-Análise da Cochrane, tá? Saiu publicado na Cochrane, pessoal, pode bater o martelo. Não existe evidência científica mais alta que a Cochrane, tá? É considerado, a gente chama isso de topo da pirâmide. Não existe algo mais impactante do que a Cochrane na atualidade, tá? É muito difícil você publicar um artigo lá, tá? Muito difícil, né? E demora muito tempo, porque é muito trabalhoso. E aí eu trouxe para vocês 2 artigos da Cochrane. Um artigo é alongamento muscular para prevenção ou redução da dor pós o exercício. Será que você fazer alongamento após o exercício ajuda a reduzir a dor? E outro é alongamento muscular para prevenção de contratura muscular. Será que se eu, né, eu vou fazer um alongamento na minha perna porque eu vou andar de bicicleta e eu não quero ter contratura. Será que o alongamento ajuda isso? Não, pessoal. Segundo os artigos da Cochrane, nós não temos nenhuma evidência científica que comprove que o alongamento muscular para prevenção ou para tratamento da dor tem um impacto clínico, tá? Então, nós não temos evidência científica para esse suporte, tá? O alongamento, pessoal, ele tem diversos benefícios clínicos, diversos. Melhora da mobilidade, melhora da atividade de vida diária, melhora da amplitude de movimento, enfim. O alongamento tem o seu papel no processo de reabilitação. Mas quando nós falamos de alongamento muscular para prevenção e redução de dor pós-exercício, esqueça, isso é página virada para a fisioterapia. Não funciona. Ou alongamento muscular para prevenção de contratura muscular. Não funciona. Tá? O alongamento, novamente, ele tem o seu lugar no sol, mas não para prevenção de lesão. Tá? Então, eu quero deixar bem claro isso para vocês. Bem claro isso para vocês. Tá? Nós temos um outro artigo de altíssimo impacto aqui, tá? Publicado numa revista médica, sobre alongamento muscular em corredores de longa distância, ou seja, os maratonistas, tá? Os maratonistas. As pessoas aí os atletas que correm aí 20, 25 quilômetros, 30 quilômetros, meia maratona, pessoas até que realizam triatlo. Nós temos uma comprovação científica aqui de um artigo de 2016, mostrando que o alongamento muscular não proporciona benefícios para melhorar a performance ou reduzir a lesão. Então, além de ele não reduzir a lesão, você não tem uma melhora de uma performance. Eu vou fazer um alongamento aqui que eu vou ter uma performance melhor aqui com o meu concorrente. Vou alongar bastante. Ele não está alongando, eu vou alongar bastante e vou ter uma melhora de uma performance. Não. Já fizeram estudos aí que nós chamamos de estudos em mega trial, né? Que é com mais de 1.000 atletas, mais de 1.000 pessoas. E eles comprovaram que, literalmente, o alongamento não proporciona benefícios, tá? Dessa forma de melhorar a performance e reduzir lesão. Eu digo isso, pessoal, porque tem alguns parágrafos do livro digital de vocês que está escrito que o alongamento reduz lesão, tá? Está escrito lá, tá? Mas isso
as evidências mais atualizadas mostram que ele não traz benefícios na performance ou na redução de lesões. Nós temos aqui, para a gente falar de alongamento, a gente precisa falar da estrutura muscular, né? Lembrando aqui, né, da aula de anatomia, não sei se vocês se lembram como é que é composto o músculo, né? E já que vamos falar de alongamento, nós temos que falar do músculo, obviamente, é o tecido que vai ser alongado, né? Então, nós temos aqui, ó, o músculo, tá? O músculo. O músculo, pessoal, ele é composto de vários feixes de fibra, ó. Um feixe, outro feixe, outro feixe, outro feixe, outro feixe. Tá? Dentro de cada feixe, sai uma fibra muscular, tá? Sai uma fibra muscular. Opa, sai uma fibra muscular dentro de cada feixe. E dentro de cada fibra sai uma miofibrila, tá? Que já é um aspecto aqui microscópico, tá? E a microfibrila, pessoal, ela é composta de vários sarcômeros, tá? Vários sarcômeros, que é a unidade, a menor unidade da fibra muscular. Então, um músculo, pessoal, ele é formado por zilhões de sarcômeros. Zilhões, muitos sarcômeros. É a menor unidade do músculo. Então, nós temos lá, de novo, o músculo, tá? Vários feixes de fibras, dentro de cada fibras, várias miofibrilas, e dentro de cada miofibrilas, vários sarcômeros, tá? É a mesma coisa que você pegar uma mexerica, a casca da mexerica é o tendão, a casca da mexerica é o músculo, você tira a casca da mexerica, você tem o gomo da mexerica é a fibra muscular, aí você quebra o gomo da mexerica, aqueles gominhos bem pequenininho é miofibrila. E aquele dentro do gominho pequenininho, microscópico, nós temos o sarcômero, tá? Isso é o tecido muscular. Nós vamos falar aqui um pouco do sarcômero, tá? Aqui nós temos o sarcômero, pessoal, que é a menor unidade do tecido muscular. O sarcômero, ele é formado por um tecido fino, que é um filamento fino, que nós chamamos de actina, e um filamento grosso, que é a miosina, tá? Aqui mostra certinho, tá? Então, nós temos vários sarcômeros aqui, ó. Nós temos um sarcômero aqui, um sarcômero aqui, um sarcômero aqui, tá? E nós temos aqui, cada sarcômero, né? Nós temos aqui o filamento grosso, que ele é bem vermelho, e o filamento fino, que ele é um pouquinho mais rosáceo. Esse vermelho com rosa, vermelho com rosa, vermelho com rosa, vermelho com rosa, dá um aspecto ao músculo de estriado. Por isso que o músculo é chamado de músculo estriado esquelético. Porque nós temos aí o sarcômero dando essa tonalidade para o músculo. Filamento fino, grosso, fino, grosso, fino, grosso. Rosa, vermelho, rosa, vermelho, rosa, vermelho. Por isso que ele fica com aspecto de estria, tá? Cheio de cortinho. Então, pessoal, como é que funciona aqui a contração muscular, né? Como é que funciona a contração muscular? Deixa eu apagar aqui. Como é que funciona a contração muscular? A contração muscular, pessoal, né? Tá vendo aqui, ó, que o filamento fino, ele é preso aqui no filamento grosso, ó. Isso aqui nós chamamos de pontes cruzadas. Quando nós temos a contração, quando o músculo entra numa contração concêntrica, esse filamento fino, ele se desliza sobre o filamento grosso. Quando você tem a contração, o músculo encurta,
Faça força no bíceps aí, mostra o bíceps do Popeye. O que acontece? Você tem na contração, você tem uma aproximação da origem e da inserção. Aproxima. O alongamento muscular, você tem um afastamento da origem e da inserção. Ou seja, isso daqui, pessoal, vai aumentar de tamanho aqui, ó. Isso é o alongamento muscular. O alongamento muscular ocorre quando esses filamentos de actina e miosina, eles se desprendem e se afastam. Na próxima imagem mostra certinho. Ai, droga. Espera aí, pessoal, parou aqui. Só um minutinho. Todos visualizando aí, pessoal, ainda? Dá um ok aí para mim? Ok. Beleza? Valeu. Então, aqui, ó. Nessa próxima imagem, mostra certinho, ó. O que acontece quando um sarcômero ele está estirado, ou seja, alongado. Olha o que acontece com o filamento fino. Ele se desliza sobre o filamento grosso. Tá? E aqui mostra quando o sarcômero está contraído. O filamento fino, ele vai em direção ao filamento grosso. Tá? Então, a contração muscular, nós temos a aproximação da origem e da inserção. O alongamento muscular, nós temos o afastamento da origem e da inserção, tá? Então, olha aqui uma pessoa se alongando, tá? O afastamento aqui do sarcômero, né? E aqui nós temos a contração, ó. No caso aqui, essa pessoa fazendo aqui uma flexão de cotovelo. Ó, o bíceps dela aqui, ó. Tá aproximando a origem da inserção do bíceps. Aí você tem um músculo contraído. O sarcômero fica dessa forma aqui, ó. As pontes cruzadas se unem, tá? Elas ficam mais próximas. E no alongamento muscular, as pontes cruzadas se afastam, tá? Então, falando aí de uma o que ocorre, né? Quando você tem a contração muscular e quando você tem o alongamento muscular do ponto de vista do sarcômero. Tá? Então, pessoal, o alongamento, essa é a definição do alongamento muscular. O alongamento muscular, ele é uma manobra terapêutica utilizada para aumentar o comprimento de tecidos moles, tá? Basicamente, do tecido muscular. Porventura estejam encurtados, afastando assim a origem da inserção, podendo ser definido como uma técnica que possibilita aumentar a extensibilidade da unidade músculo e tendínea. Então, quando você faz o alongamento muscular, quando você afasta a origem da inserção do músculo, você aumenta a extensibilidade da unidade músculo-tendínea. E, obviamente, que o músculo, ele é um tecido que ele é, ao redor do músculo, nós temos muito tecidos conjuntivos. Sabe quando você vai comprar um bife no açougue? E ao redor do bife tem aquela capinha branca
que parece uma capinha de gordura. Quando você vai comer o bife, você fala assim, nossa, acho que tem um nervo aqui. Aquilo ali não é nervo. Aquilo ali é tecido conjuntivo. Tá? Que é aquele tecido bem branquinho que nós temos ao redor do músculo. Tá? Quando você trabalha alongamento, além de você alongar o músculo, você trabalha também, né, essa extensibilidade desse tecido conjuntivo que está ao redor do músculo. Que fique bem claro, pessoal, guardem isso. Quando nós falamos de alongamento muscular só existe a nível de músculo. A única coisa que alonga no corpo é músculo. Tá? Mas, Danilo, alonga tendão? Não, porque tendão é tecido conjuntivo. No tendão não tem sarcômero. Sarcômero só tem no músculo. Quando você falar alongamento, significa que você está trabalhando o sarcômero. Você não está trabalhando tecido conjuntivo. Isso eu quero deixar bem claro para vocês. Falou em alongamento muscular, pessoal, vocês estão falando disso daqui, ó. Sarcômero. Onde tem o sarcômero? Só no músculo. Ó o sarcômero aqui, ó. Só tem aqui. Danilo, já ouviu o termo de alongamento do nervo. Existe isso? Completamente errado, gente. Isso é um assassinato para a fisioterapia. Ah, eu alonguei o nervo. Não existe. Nervo não tem sarcômero. Ah, eu alonguei o tendão. Imagina, tendão não tem sarcômero. Ah, eu alonguei a pele. Tá louco? Pele não tem sarcômero. Eu alonguei o músculo. Opa, beleza. O músculo tem sarcômero. Tá? Então, fiquem bem atentos aí à utilização correta da palavra. Tá? O alongamento, pessoal, né? Ele aumenta a flexibilidade articular, né? Você fica com a articulação mais flexível, permitindo que determinada articulação se... Permitindo que a... Alguma dúvida, pessoal? Permitindo, então, que a articulação se mova em toda a sua amplitude de movimento. O alongamento muscular, pessoal, um detalhe importante. Ele pode ser realizado de forma ativa ou de forma passiva. Ativa é você realizar o alongamento. Pega o seu braço aí e puxa em direção ao peito, por exemplo. Um alongamento ativo. Pega a sua perna e puxa para trás. Alongamento ativo. Ou pode ser realizado um alongamento passivo. Alongamento passivo. Alongamento passivo é aquele que funciona da mesma maneira que o exercício passivo. O paciente fica lá, paradinho, e aí o terapeuta realiza o movimento. Tá? Então, ele pode ser de forma passiva ou de forma ativa. Nós temos a imagem aqui do alongamento, né? Uma imagem bem básica do alongamento. Então, o alongamento muscular, pessoal, é quando você afasta a origem da inserção. Então, no caso aqui, ó, né? Esse movimento aqui que essa pessoa está fazendo. Um alongamento ativo, porque ela mesma está fazendo. Ela está afastando quem da origem da inserção? Ela está afastando, por exemplo, o bíceps braquial, o braquial, ela está afastando a origem da inserção. O bráquio radial, ela afasta a origem da inserção. E ela está alongando aqui todos os flexores de punho. Então, ela está afastando a origem da inserção e inúmeros músculos. Inúmeros músculos. A musculatura anterior do braço e a musculatura anterior do antebraço. Tá?
Então, se eu colocar uma imagem dessa daqui na prova para vocês e questionar quais músculos estão sendo alongados nessa imagem? Tem que falar. Ah, está alongando aqui o bíceps, está alongando o braquial, o braquio radial, está alongando os flexores do punho, tá certo? O alongamento você afasta a origem da inserção. Por isso, pessoal, que para você trabalhar com cinesioterapia, já deu para perceber, né? Para você trabalhar com cinesioterapia, o pré-requisito básico é você saber a origem da inserção. É o básico do básico do básico, gente. Mesma coisa que você construir uma casa e o tijolo da casa ser a origem da inserção. O básico que você tem que saber é a origem e inserção muscular. Você precisa saber a origem e inserção para você trabalhar fortalecimento, para você trabalhar propriocepção, para você trabalhar alongamento. A origem e inserção é a base da cinesioterapia. O alongamento muscular também, pessoal, ele pode ser de forma analítica ou de forma de cadeia. Tá? O que é isso? Analítico é quando você trabalha uma forma isolada, que nem essa pessoa aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Ela está trabalhando o quê? Alongamento muscular de posterior de coxa, tá? E posterior de perna, tá? Então ela está trabalhando um grupo específico, posterior de membro inferior. Ela está alongando de forma analítica. É um grupo muscular. Um grupo muscular. Que é o que vocês vão aprender muito nas aulas práticas. De forma analítica. E nós temos também o alongamento em forma de cadeia muscular. Cadeia muscular. Que vocês vão aprender na cinesioterapia aplicada no próximo semestre. O alongamento em cadeia muscular, pessoal, é quando vocês trabalham inúmeros músculos, vocês alongam de inúmeros músculos no mesmo momento. Quem trabalha muito com cadeia muscular, pessoal, vocês já ouviram falar, eu tenho certeza, é a técnica de RPG. Reeducação postural global. Vocês vão ter 2 aulas de RPG no próximo semestre em cinesioterapia aplicada. Só para aprender a trabalhar a musculatura em forma de cadeias. Então, por exemplo, o RPG trabalha com posturas. Essa daqui é uma postura do RPG que a gente chama de rã no chão. Tá? Você está trabalhando aqui a musculatura interna da perna, a musculatura da panturrilha, a musculatura anterointerna do braço, a musculatura posterior do tronco. Ou seja, você trabalha em forma de cadeias, vários músculos no mesmo momento, tá? Esse alongamento em cadeias musculares, tá? Sem dúvida nenhuma, quando a gente compara o alongamento de cadeia do alongamento analítico, sem dúvida nenhuma, o alongamento de cadeia, ele repercute no paciente efeitos mais positivos quando comparado ao analítico, tá? Ele é mais benéfico para o paciente o alongamento de cadeia, tá? Porque você trabalha, a gente chama assim, ó, quando você trabalha o alongamento em cadeia aqui, ó, você trabalha o corpo humano como um todo. Você trabalha vários músculos de uma mesma forma, no mesmo momento, tá? Por isso que o alongamento em cadeia ele é mais benéfico, tá? Ele repercute em efeitos mais positivos, quando comparado ao alongamento analítico, que você alonga só um grupinho muscular ali. Aqui nós temos os princípios do alongamento muscular, né? Por agregar objetivos comuns a essas áreas, como melhorar a performance, olha lá, que traz o nível digital de vocês, e o desempenho neuromuscular,
proporcionar o aumento da flexibilidade e, consequentemente, melhorar a amplitude de movimento. Aqui está correto, ó. Melhorar a amplitude de movimento. Tá? Mas aqui eu deixei de propósito para vocês verem o que está escrito no livro digital de vocês lá. Ó. Desempenho muscular e melhorar a performance. Tá? Então, você melhora muito bem a amplitude de movimento, você melhora muito a funcionalidade, tá? As atividades de vida diária, atividades habituais, isso você tem uma melhora substancial com o alongamento muscular. Falando de atividades de vida diária, a realização dessa técnica é fundamental para o movimento, devido à relação íntima entre a flexibilidade e a execução de atividades de vida diária. Qualquer atividade de funcionalidade, pessoal, que você realize no seu dia a dia, seja uma alimentação, uma higiene pessoal, levantar de uma cadeira, deitar numa cama, você precisa de flexibilidade, você precisa de força muscular, mas você precisa também de muita flexibilidade. A flexibilidade tem uma relação muito íntima com os movimentos funcionais. Se você não tem uma boa flexibilidade, obviamente você tem uma repercussão negativa nos seus movimentos funcionais. Por isso que o alongamento muscular, ele é papel fundamental para você melhorar a flexibilidade do paciente, favorecendo assim uma melhor execução das atividades de vida diária. Por isso que ele é peça fundamental. Fundamental. Alongando o tecido muscular, os tecidos moles, obviamente que você tem uma repercussão direta na sua articulação. Você fazendo um alongamento, a sua articulação tem a tendência de melhorar a mobilidade. Então, você tem um efeito fisiológico na artrocinemática. Você tem um efeito na osteocinemática e você tem um efeito também na artrocinemática. Então, pessoal, resumindo aqui, né? É através do alongamento que os músculos ficam mais elásticos. E a amplitude de movimento articular aumenta. Quando eu falo de amplitude de movimento articular, pessoal, eu estou me referindo à artrocinemática. Não se esqueçam disso. Amplitude de movimento articular, eu estou me referindo à artrocinemática. Então, como eu melhoro essa questão eu melhoro essa elasticidade do tecido muscular, eu tenho uma repercussão direto na artrocinemática. E se você tem uma repercussão direta na artrocinemática, você tem uma melhora da funcionalidade. Tá vendo, pessoal? É como se fosse uma lesão em cascata. Você melhora a elasticidade do músculo, você melhora a osteocinemática, que melhora a artrocinemática. Melhorando a artrocinemática, você melhora as atividades de vida diária. Tá? Então, é uma questão mesmo em cascata. Aqui nós temos os efeitos do alongamento, tá? E aqui eu dividi em efeitos agudos e os efeitos crônicos. Efeito agudo, pessoal, é aquele efeito que você tem quando você começa a fazer o alongamento muscular. Os primeiros ali segundos, os primeiros minutos após você dar início ao alongamento muscular,
Nós chamamos isso de efeitos agudos do alongamento muscular. E aí, tudo que será mantido adiante, nós chamamos de efeitos crônicos do alongamento muscular. Tá? Então, nós temos os efeitos agudos, que é aquele primeiro momento do alongamento, e os efeitos crônicos. O efeito agudo, quando você começa a fazer o alongamento, eu comecei a me alongar agora, nesse exato momento. Comecei a assistir uma aula aqui na televisão de alongamento muscular e comecei a fazer o alongamento. O que vai acontecer com o meu músculo? Quando você começa a fazer de forma aguda, pessoal, você já vai ter uma flexibilização da unidade músculo-tendínea. O seu músculo e o seu tendão, ele vai ficar mais flexível. Se o tendão e se o músculo, eles ficam mais, né, de uma maneira mais flexível, isso melhora, pessoal, na liberação de energia durante a contração muscular. Então, se você tem aí essa melhora da flexibilização dos tecidos moles, você consegue realizar uma contração muscular mais eficaz. Mas não significa que vai prevenir lesão. Você tem um aumento de eficácia só na contração muscular. Quando você começa a fazer o alongamento agudo também, o que acontece? Nós temos uma produção de líquido sinovial na nossa articulação. Lembrando que na nossa articulação nós temos muito líquido sinovial dentro dela. Quando você começa a fazer esse alongamento, você tem um aumento da produção de líquido sinovial, tornando a articulação mais móvel, mais maleável. Nós temos também os efeitos crônicos do alongamento muscular, que são aqueles efeitos tardios. Eu faço aula de alongamento 3 vezes por semana, já tem 6 meses. Pô, você já tem um efeito crônico daquele alongamento no seu corpo. Quando você tem isso, esse efeito crônico, você começa a ter um remodelamento no seu tecido muscular. A gente chama isso de fase plástica. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre isso. Quando você faz muito alongamento, pessoal, muito alongamento, você tem uma certa rotina de fazer alongamento, você tem uma certa rotina. O seu músculo, ele começa a desenvolver novos sarcômeros. Lembra o sarcômero do começo da aula? Então, quando você faz muito alongamento, mas assim, num longo período de tempo, você começa a ter um aumento na quantidade de sarcômeros. Você pega, por exemplo, uma pessoa sedentária e uma ginástica olímpica aí, que desde os 5 anos de idade fica fazendo alongamento e vai competir uma Olimpíadas aí com 15, 16 anos, ela tem muito mais sarcômeros que uma pessoa sedentária. Tá? Obviamente, por isso que ela consegue ter uma amplitude de movimento além do normal. Tá? Então, esse é o principal efeito crônico do alongamento. É o aumento do número de sarcômeros. Aumento do número de sarcômeros. A gente chama sarcômeros em série. Tá? Porque imagina aqui, ó, vou tentar desenhar um músculo aqui para vocês. Ó. Aqui tem um tendão. Aqui tem um músculo. Aqui tem um tendão. Aqui tem um sarcômero, outro sarcômero, outro sarcômero, outro sarcômero, tá? Aqui tem outro sarcômero, outro sarcômero, outro sarcômero, outro sarcômero. Aqui tem outro sarcômero, outro sarcômero, e assim sucessivamente. Quando você começa a fazer muito alongamento, que você afasta
a origem da inserção, você ganha sarcômeros em série. Ou seja, o sarcômero não ganha para cima, ele ganha aqui, ó, para frente. Outro sarcômero, outro sarcômero, outro sarcômero. Por isso que o músculo fica mais elástico. Ele aumenta de tamanho. Quando você faz hipertrofia muscular, que é exercício de musculação, você ganha sarcômeros para cá. A gente chama sarcômeros em paralelo. Por isso que o músculo cresce para cá, assim, ó. O músculo fica maior assim. Tá? Então, por exemplo, eu fiz alongamento, eu ganho sarcômeros em série. Eu fiz fortalecimento, eu ganho sarcômeros em paralelo. Tá? A importância do alongamento muscular. Você ajuda a diminuir tensão muscular, tá? Se você tem uma tensão muscular, né? Às vezes não associado à dor, o músculo só está tenso, né? Você pode ajudar, não zerar, ajudar a diminuir essa tensão muscular. Você tem uma melhora da coordenação, tá? Pelo fato que, se você tem uma melhora do movimento, da mobilidade, você tem uma melhora da coordenação. Você tem um aumento da amplitude de movimento, tá? Ou seja, você tem um aumento do limite do movimento, tá? Em decorrência desses sarcômeros em série. O alongamento, pessoal, é uma técnica que trabalha muita propriocepção, muita propriocepção. Lembra que eu falei naquela aula para vocês que nossos tecidos musculares têm os órgãos tendinosos de Golgi e os fusos neuromusculares? Isso daí, ele te dá uma consciência corporal. Isso é propriocepção. Vocês terão também na próxima série de terapia. Como você trabalha muito esses tecidos moles aí, fazendo alongamento, você tem uma melhora da propriocepção. Você elimina e reduz o encurtamento muscular e, obviamente, pelo fato muitas vezes de ser uma técnica ativa, né, você melhora a circulação sanguínea, tá? Então, o alongamento muscular, ele tem a sua importância no processo de reabilitação. Coordenação, propriocepção, melhora o movimento, melhora a consciência, reduz o encurtamento e ativa a circulação. Aqui, geralmente, eu mostro para vocês na prática esse gráfico aqui, mas é só para vocês entenderem, pessoal, que quando uma fibra muscular ela é estirada além de 170% do seu comprimento, você tem um músculo, tem lá o bíceps braquial. Aí você estira o músculo. Você consegue estirar ele, pessoal, até 200%. Mas se você passa de 170%, você tem um estiramento muscular. O que acontece? O estiramento muscular, pessoal, o estiramento muscular, me permite aqui voltar um pouquinho. O estiramento muscular é quando o filamento fino aqui, ó, e o filamento grosso, o filamento fino, ele se desacopla do filamento grosso, tá? O estiramento muscular, ó, estiramento muscular, olha esse sarcômero aqui, ó. Tá vendo que o filamento fino, ele continua preso no filamento grosso? Aqui é um alongamento sadio. Quando esse filamento fino, ele se desacopla do filamento grosso, dessa parte vermelhinha aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui
desacopla dessa parte vermelha, nós temos o estiramento muscular, que é a lesão. Tá? Estiramento muscular, ou também chamado de distensão muscular, pessoal, a definição correta de estiramento muscular e distensão muscular é quando você tem um alongamento do músculo além do seu limite fisiológico. É a mesma coisa que você tiver, por exemplo, imaginem vocês aí com um pedaço de elástico na mão. Vocês estão puxando elástico, puxando elástico. O elástico ele vai aguentar até uma determinada tensão. Se você puxar aquela tensão do elástico, o que vai acontecer? Vai arrebentar o elástico. O músculo é a mesma coisa. Você pega o tecido muscular, você começa a alongar ele, afastar a origem da inserção, afasta. Passou de 170% do seu comprimento, bum! Distensão. Lesão muscular. Tá? Distensão. É uma lesão 100% traumática. 100% traumática. A distensão muscular. Tá? Por isso, pessoal, vou fazer uma pergunta, né? Bem simples aqui, bem básica. Pergunto para vocês. Chegou um paciente na clínica de vocês com um estiramento muscular. Estiramento muscular. Vocês alongam ou não alongam? Pessoal? Não alonga. Ótimo. Perfeito. Chegou um paciente com um estiramento muscular, com uma distensão, ele já está com um alongamento excessivo, tanto é que ele teve uma lesão. Então, você não alonga. Tá? Você não alonga. Se você alongar, você piora a lesão do indivíduo, porque ele já está com um alongamento excessivo. Tá? Então, máxima atenção aí. Aqui mostra as fases do alongamento, pessoal. Essa parte aqui é uma parte bem importante, tá? Olha aqui, ó. Então, você começa a fazer o alongamento muscular. Começou a fazer o alongamento. Você tem uma tensão aguda no músculo. Uma tensão aguda no músculo. E aí você tem uma perturbação mecânica no sarcômero. É mecânico. O sarcômero, pessoal, ele começa a se afastar. Eu já passei lá no começo da aula. Começa a se afastar. É uma perturbação mecânica isso. Aí o sarcômero tem um alongamento abrupto, né? A ponte de miosina e actina lá, ela se afasta, tá? E quando você para de fazer esse alongamento aí de forma aguda, alonguei um pouquinho e parei. Quando você para, pessoal, nós temos um fenômeno chamado de elasticidade. O que é elasticidade? É igual você pegar um elástico, tá? Pega um elástico de cabelo, que a mulher prendeu o cabelo. Você pega o elástico, tá novinho. Daí você você abre um pouquinho o elástico. Você fez um alongamento abrupto ali, daquele elástico. Aí você soltou. O que vai acontecer? Ele vai voltar bonitinho, como ele era antes. Tá? Esse fenômeno é chamado de elasticidade. Ou seja, ele alonga e retorna. Isso é elasticidade. Mas se você manter isso por um tempo, pega um elástico de cabelo e fica segurando ele bem aberto assim, o que vai acontecer? Quando você soltar, ele vai voltar ao normal? Não. Ele vai ficar tudo, um termo popular aí, como é que fala aquele termo? Laceado.
vai ficar laceado, tá? Ele vai ficar laceado. Se você pega um laço de cabelo, fica com ele, segura ele aberto, daí você só fica ele durante, sei lá, meia hora aberto, o elástico de cabelo. Na hora que você soltar ele, ele não vai prender mais o cabelo, vai ficar mais elástico, né? Esse alongamento, pessoal, permanente, nós chamamos fase de plasticidade. Plasticidade. É na fase de plasticidade que você ganha sarcômeros em série. É na fase de plasticidade que você ganha sarcômeros em série. Tá? Na fase de plasticidade. Ou seja, pergunto para vocês, um alongamento muscular eficiente, ele tem que ser na fase elástica ou na fase plástica? O que vocês acham? Hein, pessoal? Plástica, isso aí, tá? Um alongamento muscular eficiente, ele tem que atingir a fase plástica, tá? Então, técnica de alongamento eficaz é aquela que passa da fase elástica e atinge a fase plástica. Agora, eu pergunto para vocês, para um alongamento sair da fase elástica e atingir a fase plástica, quanto tempo? Em outras palavras, quanto que é o tempo, no mínimo, para você alongar o músculo, para você ter a resposta fisiológica da fase plástica? Qual que é o tempo, no mínimo, que você deve manter o alongamento? Quanto vocês acham? Chuta aí alguém. Não, nem tanto, tá? 30 a 50 segundos, tá? Obviamente que de forma rotineira, tá? Mas de 30 a 50 segundos para você atingir a fase plástica, tá? Ou seja, alongamento não é você chegar só, pegar o seu braço, puxar ali e contar até 10. Isso não está servindo para nada que você está fazendo. Você está só trabalhando você só está trabalhando uma elasticidade ali de tecidos moles. Para você atingir a fase plástica, literalmente para o sarcômero se desacoplar e ter a resposta fisiológica, você tem que passar da fase elástica para a fase plástica, que é de 30 a 50 segundos. Aí nós temos outros dois tipos de alongamento, pessoal. O alongamento estático e o alongamento dinâmico. Alongamento estático é aquele alongamento parado. Você fica paradinho. Tá? São considerados pela literatura os alongamentos mais seguros para o paciente. Tá? Se aplica uma força ali constante, você segura o músculo afastado da sua origem da inserção, né? Obviamente tolerado pelo paciente, tá? Atingindo a fase plástica de forma estática, parada. Que é um alongamento clássico aí. Você vai na academia, você dá uma alongada aqui, uma alongada ali, você está fazendo estático, parado. Agora tem os alongamentos dinâmicos, que você faz com movimento, tá? Que são movimentos repetitivos, que é muito comum em atleta. Aquele alongamento, por exemplo, assim, ó, ele faz a flexão do tronco, aí ele fica tentando tocar o pé no chão. Toca o pé no chão, 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 sabe? Que ele fica tocando assim, de forma repetitiva. Tá? A gente vai fazer isso na prática. É muito comum em atleta fazer o alongamento dinâmico. Obviamente que é um alongamento, como você fica fazendo um estresse maior no músculo, você terá, obviamente, maiores chances de lesão, de estiramento, tá? Então, por exemplo, o alongamento dinâmico, ele é mais voltado para atleta,
Você não vai fazer um alongamento dinâmico com um idoso ou com uma pessoa sedentária, tá? Que você tem um risco de lesão muito grande aí pelo fato de você exigir mais do paciente, tá? Exigir mais amplitude de movimento, tá? E o estresse é muito maior. Aqui mostrando o alongamento estático. Os alongamentos estáticos podem ser realizados por uma força passiva ou ativa, né? Já falamos sobre isso, tá? O tempo mínimo apresentado em revisões sistemáticas é de, no mínimo, 30 segundos, tá? Para você atingir a fase plástica. Podemos elencar como pontos fortes dessa modalidade de tratamento o fato de não necessitar obrigatoriamente de outra pessoa para executar os alongamentos, ser de fácil execução e apresentar baixo risco de lesão. Então, o principal ponto positivo do alongamento estático é o baixo índice de lesão. Tá? Ele é fácil execução e baixo índice de lesão. Já o alongamento dinâmico são considerados os mais perigosos, né? Requer mais do indivíduo, né? Porque são movimentos mais rápidos e estão mais atribuídos às lesões musculares, porque você fica colocando a articulação em muito estresse. Tá? Então, essa é a grande diferença aí do estático e do dinâmico. Algumas orientações importantes sobre o alongamento muscular, né? Que eu sempre gosto de passar como precaução aí, né? Para quando você for alongar o paciente, quando você for tratar de algum paciente. Então, o primeiro tópico, pessoal, é você evitar a dor. Tem que tomar muito cuidado com o tipo de dor que o paciente sente. A dor que o músculo está sendo alongado é uma dor conhecida pelo paciente. Todo mundo conhece a dor do músculo, né, sendo alongado. É aquela dor em queimação. É aquela dor mais difusa. Então, quando você estiver alongado, o paciente fala assim, tá doendo. Mas como é que é essa dor? É uma dor de alongamento, aquela dor em queimação? Então é normal. É uma resposta do seu organismo. Agora, por exemplo, se você estiver fazendo um alongamento e o paciente sentir, por exemplo, uma dor em queimação profunda num trajeto do nervo, uma diminuição de sensibilidade, uma dor em choque, aí é contraindicado o alongamento. E você está atuando num tecido de neural aí que pode prejudiciar o paciente. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com o padrão de dor. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é realizar o alongamento vagarosamente. Se você fazer um movimento muito rápido, você vai ter como uma resposta fisiológica do corpo uma defesa do seu tecido. Ou seja, você vai fazer um movimento rápido, o seu corpo vai entender aquilo como uma lesão e o seu corpo vai se defender, o que pode levar a uma lesão também. Tá? Então, o alongamento é uma técnica que deve ser feita de forma lenta. Lenta. Outro tópico, executar as técnicas corretamente. Tá? Você tem que saber aí, obviamente, a amplitude de movimento da articulação, para você não ter uma lesão. Tá? A direção errada do alongamento pode ser prejudicial do paciente. Tem que ficar atento, por exemplo, ao sistema ligamentar. Eu vou trabalhar, por exemplo, um alongamento de adutor de membros inferiores. Você tem que tomar cuidado com o complexo ligamentar do joelho. Tá? Então, o manuseio da articulação do paciente, o manuseio do membro do paciente é muito importante. Então, por isso que eu falo que você tem que executar as técnicas de forma correta. Tá? Que a gente vai ver na prática também. Algumas contraindicações do alongamento muscular.
Quando você tem um bloqueio ósseo, tá? Ou seja, a pessoa, por exemplo, ela tem uma anquilose óssea, né? Não permitindo que você tenha uma amplitude de movimento ali, né? Ou ela tem um cisto ósseo, né? Algo que bloqueia aquela articulação. Por exemplo, uma pessoa com uma artrite reumatoide, uma pessoa com uma osteoartrose, uma limitação severa da articulação. Ela não consegue mover a articulação. Ela tem um bloqueio na articulação. No caso aqui, estou dando o exemplo do bloqueio ósseo. Não tem por que você fazer o alongamento muscular. Tá? Ou você faz o alongamento muscular e respeita o limite da amplitude de movimento. Tá? Porque isso é muito fácil, né, pessoal? Quando você vai fazer o alongamento, você sabe o que é um bloqueio ósseo e o que é um bloqueio de músculo. O bloqueio de músculo, ele é mais molinho, ele é mais frouxo. O bloqueio ósseo é um bloqueio duro. Você chega numa determinada amplitude com a articulação, é como se você estivesse assim empurrando a parede. Você está diante de um bloqueio ósseo. Então, nesse caso, aí é contraindicado você fazer o alongamento além daquele bloqueio ósseo, né? Senão você pode até ter uma fratura no paciente aí. Inflamação e infecção aguda, o alongamento é 100% contraindicado. Por isso que eu falei para vocês, lembra daquela pirâmide de tratamento que eu falei no segundo dia de aula? Como que eu começo fazendo um tratamento? A base da pirâmide. Aliviar o processo inflamatório, aliviar a dor. Depois o processo inflamatório, aumento da amplitude de movimento. Depois, fortalecimento muscular. Depois, propriocepção. Depois, treino funcional. Então, para você entrar na fase de alongamento, você tem que passar por essa fase de inflamação e infecção. Você não pode ter mais processo inflamatório. Porque se você faz um alongamento muscular numa fase de processo inflamatório, você pode exacerbar, aumentar o processo inflamatório daquela articulação. Hematomas, né? Obviamente, se você tem um hematoma em decorrência de alguma pancada, por exemplo, de um estiramento, por exemplo, de um trauma, de uma fratura, se você faz um alongamento sobre o hematoma, né? O que pode acontecer? Pode romper aquele hematoma e você pode ter um extravasamento de sangue, né? Então, por isso que é contraindicado também. Integridade óssea ou vascular comprometida, né? Integridade óssea, por exemplo, se você tem uma fratura, tá? Que é uma patologia traumática. Você tem que esperar consolidar a fratura para você fazer o alongamento. Isso é um pouco óbvio, né? Suporte vascular comprometido, né? Se você tem, por exemplo, um êmbolo, alguma coisa, né, que interrompe lá o seu sistema vascular, quando você faz o alongamento muscular, você pode descolar esse êmbolo e o paciente pode ter aí um tromboembolismo, por exemplo. Tá? Por isso que é muito importante a anamnese no paciente antes de você fazer qualquer recurso terapêutico. Nós temos alguns fatores que podem intervir no alongamento muscular. Primeiro é a idade. Quando você é mais novo, você tem, né, uma quantidade maior de tecido muscular. Ou seja, você consegue alongar mais facilmente. Com o passar da idade, pessoal, o seu tecido muscular, ele começa a ser substituído por tecido conjuntivo. O que era músculo começa a se tornar tecido conjuntivo. Por isso que é normal a pessoa perder massa muscular com o passar da idade. Então, o que acontece? O tecido conjuntivo, ele é mais difícil de você alongar. De alongar não, de você trabalhar a elasticidade dele. Por isso, com o passar da idade, é muito difícil você trabalhar esse tecido conjuntivo. Porque onde era músculo, agora é tecido conjuntivo.
Por isso que para você ganhar amplitude de movimento quando a pessoa é mais velha, é muito difícil. Pega uma pessoa aí de 40 anos e começa a treinar ele para fazer ginástica artística. Ele não vai conseguir. Agora, pega uma pessoa novinha e começa a treinar para ser uma pessoa que pratica ginástica artística. Vai conseguir. Porque a pessoa mais nova tem mais músculo. Então, para você trabalhar a elasticidade é muito melhor. A individualidade biológica, tá? Tem pessoas que têm a tendência de ter uma elasticidade maior do tecido, né? Isso é uma característica genética, né? Tem pessoas que têm uma característica de ter a frouxidão ligamentar, o que pode aí repercutir no alongamento, numa amplitude de movimento maior. Uma outra característica é a condição física. Se você pegar, por exemplo, um sedentário e um atleta, obviamente que o atleta ele vai ter um alongamento muito maior que um sedentário. Por quê? Porque ele tem lá aquele princípio rotineiro de fazer aquilo lá. Tá? É o princípio da continuidade que nós falamos na aula passada. Temperatura do ambiente, né? Temperatura do ambiente, por exemplo, se você tiver no ambiente mais quente, você tem uma vasodilatação. O seu vaso ele aumenta de calibre, chega mais sangue no músculo, o que permite um movimento mais amplo do músculo. Se você está num ambiente mais frio, você tem uma vasoconstrição, tá? O seu músculo tem uma tendência de se encurtar. Ele não produz energia. Outros fatores como dor, inflamação, problemas de pele. Se a pessoa, por exemplo, tem um padrão de dor visceral, um padrão de dor neural, um processo inflamatório na fase aguda, uma lesão de pele, uma erisipela, uma lesão de pele, um câncer de pele, por exemplo, obviamente que vai interferir isso na amplitude de movimento. A artrocinemática, tá? Se você tiver aí uma hipomobilidade articular, vai intervir também no alongamento, na osteocinemática. Se você não tem aquele rolamento adequado da articulação, obviamente que você não vai conseguir fazer o movimento aí mais livre. E a natureza extrínseca também. Isso aqui é muito interessante. Se você fica muito tempo com gesso, ou com tala, ou com... Se você está fraturado, né? Fraturou e ficou muito tempo engessado, né? Você fica muito tempo imóvel. Quando você fica imóvel, você não movimenta, você fica imobilizado, você tem uma tendência natural de substituição do seu tecido muscular por tecido conjuntivo. Então, tudo que é músculo começa a se transformar em tecido conjuntivo. E, como eu falei, o tecido conjuntivo é mais difícil você ganhar mobilidade. Tá? Então, sempre que você fica muito tempo imobilizado, a tendência de você ter uma substituição do seu tecido muscular por tecido conjuntivo é muito alta. Tá? Aqui nós temos a diferença entre amplitude de movimento e amplitude de comprimento. Né? Essa é uma parte bem interessante. Aqui, basicamente, pessoal, a amplitude de movimento articular é quando você avalia a amplitude da articulação. Em outras palavras, nós chamamos isso de artrocinemática. E nós temos a amplitude de comprimento muscular. Olha a diferença. Amplitude de comprimento articular, articulação, e amplitude de movimento muscular, tecido muscular, tecido muscular, tecido muscular.
Quando você for avaliar um paciente, você tem que avaliar a amplitude de movimento articular dele e a amplitude de movimento muscular. Como assim, Danilo? O paciente, ele pode ter uma deficiência de mobilidade, por exemplo, ele não consegue colocar a mão no chão. Ele não consegue colocar a mão no chão. Ele não conseguir colocar a mão no chão pode ser em decorrência ou de encurtamento muscular, que ele não consegue colocar a mão no chão, ou pode ser em decorrência de mobilidade articular. Poucos fisioterapeutas sabem diferenciar isso. Por isso você tem que avaliar. Às vezes você se mata de fazer alongamento, e o cara não melhora a amplitude. Por quê? O problema está no músculo? Não, está onde? Está na articulação. Então tem duas formas de amplitude de movimento. A que envolve a articulação e a que envolve o músculo. Para você avaliar a amplitude de movimento da articulação, você utiliza goniometria ou a mobilização articular. Você tem que chegar na articulação aqui e testar a articulação. Para você verificar se é o músculo que é o problema, você tem que testar o músculo. Então aqui você testa o músculo e aqui você testa a articulação. Os próximos slides que eu vou passar para vocês, vocês vão testar agora o músculo. O músculo. Danilo, meu paciente aqui, eu estou avaliando minha mãe aqui, cara. Ela não consegue, por exemplo, colocar a mão, ela não consegue enxugar as costas, ela não consegue colocar a mão atrás das costas. O que pode ser músculo ou articulação? Ué, não sei, avalia aí. Você vai avaliar se é músculo ou articulação. Ah, e se for músculo? Alonga. E se for articulação? Mobiliza a articulação. E se for os dois? Mobiliza a articulação e alonga o músculo. Deu para entender? Então, a diminuição da amplitude de movimento, pessoal, ela pode ser em decorrência de um músculo encurtado ou de uma articulação em hipomobilidade. Isso daqui nós não vamos ver hoje, a articular. Isso não é o intuito da aula. Tá? Nós vamos ver isso daqui, ó. Avaliação do comprimento muscular. Como que eu sei que o músculo está encurtado? Como que eu sei que o músculo está encurtado? Eu vou avaliar, eu vou alongar o músculo. Então, vamos lá. Como que eu alongo o músculo? Aqui nós temos várias... Eu trouxe para vocês aqui vários músculos. Eu vou até passar um pouco rápido, porque a gente vai fazer isso aqui na prática. Como que eu sei que a musculatura posterior está encurtada? Que nesse paciente aqui, ó. Senta no chão, tenta tocar os seus dedos no seu pé. Se fletir o joelho, significa que a musculatura posterior de coxa está encurtada. Se ele não consegue dobrar a coluna, aqui ele está conseguindo, mas se ele não consegue dobrar, significa que a musculatura paravertebral está encurtada. E se ele não conseguir dobrar a coluna e fletir o joelho, significa que a musculatura posterior está encurtada e a musculatura paravertebral. Por isso que eu falo, a gente tem que ser, pessoal, no tratamento direto. Tem que ser sniper. Atirar na cabeça. Ah, não, é a paravertebral. Alonga a paravertebral que o paciente melhora. Ah, não, é posterior de coxa. Alonga a posterior de coxa.
Ah, não, peraí, Danilo. Eu acabei de avaliar aqui. Paravertebral está normal e a musculatura posterior do coxa normal. Ele está com uma deficiência articular no quadril. Trabalha a mobilização do quadril. O problema não é alongamento. Então, a gente tem que saber diferenciar se é músculo ou articulação. Quadríceps. Para você avaliar aqui o quadríceps, o paciente fica em decúbito ventral, barriga para baixo, e você tenta encostar o calcanhar no bumbum. A maioria das pessoas são encurtadas. Tem encurtamento de quadríceps. Olha ele aqui, ó, não consegue. Então, significa que o quadríceps aqui na frente está encurtado. Esse é o teste de Thomas, é um teste clássico da fisioterapia. É para você avaliar os flexores de quadril. Nós temos os flexores biarticular e monoarticular. Biarticular é o reto femoral. Ele começa aqui na pelve e vem até o joelho. Monoarticular é o psoas, que ele está somente aqui, ó. Você pede o paciente deitar assim na maca, com a perna para fora. E aí você pede para ele levar o joelho em direção ao peito. Se ele esticar a perna, o encurtamento aqui é de quadríceps. Se ele... Aqui, ó, ele está esticando aqui a perna. Aqui, ó. Ele esticou a perna. Encurtamento de quadríceps, de reto femoral. Se ele fletir o quadril, ó, a perna subir da maca, encurtamento no psoas. Tá? A gente vai fazer na prática isso daqui, tá, pessoal? Só quero mostrar para vocês que existem testes para você avaliar os músculos. Aqui é o sólio, tá? Você deixa o paciente deitado no decúbito ventral e pede para ele fazer uma dorsiflexão. Se ele não conseguir fazer dorsiflexão, aqui ele consegue, ó, tá vendo? Ó, que bonitinho. Indica que o sólio tá legal. Se ele não conseguir fazer, o sólio tá encurtado. O sólio você testa sempre com o joelho fletido, tá? Para você testar o gastrocnêmio, você pede para o paciente esticar o joelho e pede para ele fazer a dorsiflexão. Porque às vezes ele pode estar encurtado de gastrocnêmio e não encurtado do sólio. Ou o contrário é verdadeiro. Ele pode estar encurtado no gastrocnêmio e não encurtado do sólio. Adutor. Esse é fácil. Você pede para o paciente deitar e você realiza uma abdução. Você está estirando os adutores aqui no meio da coxa. E para você avaliar os abdutores, você faz uma adução. Você faz o movimento oposto. Ó, avaliando o abdutor. O abdutor está lateral aqui, ó. Resumindo, pessoal, para você avaliar se o músculo está encurtado, você sempre alonga o músculo. Ah, eu quero saber se a mangueira da minha sala vai até o banheiro, a minha mangueira. Vou lavar o banheiro lá, por exemplo. Como é que eu sei? Eu pego a mangueira e estico ela. Chegou? Oh, chegou, legal. Ah, não chegou. Mangueira curta. Então, você só vai saber se o músculo está encurtado se você alongar ele. Novamente, por isso que é importante você saber aí a origem da inserção. Aqui é o tensor da face lata, que é a musculatura lateral. Esse é o teste conhecido como teste de Ober. Tá? Você deixa o paciente de decúbito lateral e você faz uma extensão passiva da coxa femoral e deixa cair a perna em direção à maca. Se ele manter a perna, indica que o tensor da face lata aqui está encurtado, tá? Pessoal, vamos fazer tudo isso na prática, tá? Aqui o piriforme, né, que é um rotador externo. Tá aqui uma musculatura bem profunda do glúteo. Você deixa cair a perna em direção à maca. Se ele não conseguir cair a perna, ou você pode fazer em ventral, que indica que o piriforme está encurtado. O grande dorsal, que é a musculatura aqui, né, a gente conhecida na academia aí como musculatura da asa, né, fica na lateral aqui, ó. O que você faz? Você pede o paciente deitar e ele tem que tocar todo o membro superior na maca. Olha ele aqui, ó. Ele está normal. Tem pessoas que você pede para encostar, não consegue encostar. Indica encurtamento do grande dorsal, do latíssimo do dorso. Peitoral maior. Você pede para o paciente deitar e você deixar o membro superior cair em direção ao chão. Se ficar suspenso, indica que o peitoral maior aqui está encurtado, tá? É sempre você afasta a origem da inserção. O peitoral menor, ó, esse é um teste muito legal.
você deixa o paciente deitado, se o ombro não tocar na maca, ó, olha o encurtamento que ele tem, olha a distância aqui, ó, do ombro para a maca, tá vendo? Indica que o peitoral menor que está aqui na frente está tracionando o ombro dele para anterior. Esse é um teste de retração do peitoral menor. Provoca muita dor no ombro. Às vezes é muito normal isso. Você vai tratar de um paciente com dor no ombro. Você se mata de fazer várias técnicas com o paciente. O cara não melhora, não melhora, não melhora, não melhora. Você faz agulhamento, você fortalece, você reza, faz macumba, faz um monte de coisa. O cara não melhora. Você vai lá, faz o teste do peitoral menor, você vê que o ombro não toca na maca, você alonga o peitoral menor e você tira a dor do paciente. Rotador de ombro, para você testar se os rotadores internos estão encurtados, você faz uma rotação interna. Para você avaliar se os rotadores internos estão encurtados, você faz uma rotação externa. É sempre o movimento oposto. Sempre o movimento oposto. Intervalinho, pessoal. Tranquilo? Estão aí ainda? Sim. Torna às 21h10, tá? 21h10, 21h15. Nem vou falar nada, porque tem que levar direto. Tá passando a televisão? Desenha. Putz, isso que dá intervalo, vai direto. Né? Ai. Jandira, eu sou obrigado a dar intervalo. Puta que pariu, esqueci o microfone aberto.
Pessoal, vamos lá, dar continuidade aqui. Tudo bem? Estão aí? Sim. Beleza? Vamos lá. Bom. Acabei de passar para vocês os testes de retração muscular, para você aí ter um parâmetro se o músculo que está encurtado. E aí também existem os testes de mobilidade, que não é o intuito dessa disciplina, tá? O intuito dessa disciplina aqui é a gente verificar a amplitude de movimento muscular, tá? Se você tiver uma retração muscular, né? Se algum desses testes aqui, né, der positivo, um teste de encurtamento, por exemplo, de grande dorsal, ou você tem um encurtamento de peitoral maior, de peitoral menor, enfim, rotador externo. Se você tem uma retração muscular, você tem algumas consequências, né? Quais são as consequências de você ter o músculo retraído? Em outras palavras, de ter o músculo encurtado. Então, você tem uma alteração de postura, tá? Você tem uma desestabilização postural. Muitas vezes, se você tiver, por exemplo, uma retração muito acentuada de músculo, por exemplo, vamos supor aqui, essa imagem aqui, ó, tem uma retração aqui da musculatura lombar. Você, consequentemente, vai ter uma compressão aqui das vértebras lombares, que vai levar aí uma compressão de nervo, tá? É aquelas pessoas que têm o bumbum muito empinado. A tendência daquelas pessoas terem dor na lombar e dor de fibras nervosas é muito acentuada, tá? Você pode ter um prejuízo de técnicas e habilidade esportiva, isso varia muito, né? Varia muito, né? Você pode ter uma diminuição na capacidade de trabalho e lazer, ou seja, de funcionalidade. Se você, às vezes, né, dependendo, né, do grau de retração muscular, você pode ter um aumento acentuado de dor. Por exemplo, uma pessoa que tenha, por exemplo, o pescoço dessa forma aqui, né, a cervical dessa forma, ela tem muita retração da musculatura posterior aqui, ó. Consequentemente, uma pessoa dessa que tem a cabeça muito para frente, ela sofre muito de cefaleia. Uma pessoa que tem retração de peitoral maior, peitoral menor, tem um ombro muito para frente dessa forma aqui. A tendência de você ter uma lesão de ombro é muito alta, tá? Uma pessoa que tem um encoste pé aqui, cavo, encurtamento aqui da musculatura intrínseca do pé, forma esse pé cavo. A tendência de uma pessoa ter aí uma fascite plantar é muito acentuada. Então, a retração muscular, ela, né, dependendo do grau desse músculo, quando ele está retraído, você tem aí algumas consequências posturais, compressão de fibra nervosa, alterações de atividade de vida diária e aumento de dor. Aqui nós temos várias imagens de alongamento, tá? Que a gente vai passar também na prática isso. Então, o alongamento é sempre você afastando a origem da inserção. Então, nessa primeira imagem aqui, ó, a pessoa está fazendo uma extensão de punho. Então, consequentemente, você está alongando os flexores do punho. É sempre um movimento oposto. Essa pessoa aqui está fazendo uma extensão de cotovelo. Consequentemente, ela está alongando os flexores do cotovelo. Essa pessoa que está fazendo uma flexão de punho. Consequentemente, ela está alongando os extensores de punho.
tá? Essa pessoa aqui está fazendo aqui uma rotação externa de ombro. Consequentemente, ela está alongando os rotadores internos de ombro, que é o peitoral maior. E assim sucessivamente. Para você alongar um tecido muscular, você sempre tem que ir, né, numa força oposta. Se eu quiser alongar flexor, eu tenho que fazer um movimento de extensão. Se eu quiser alongar rotador interno, eu faço um movimento de rotação externa. Se eu quiser alongar os adutor, eu faço um movimento de abdução. Se eu quiser alongar os abdutores, eu faço um movimento de adução. É sempre o oposto, tá? Aqui mostrando um alongamento de peitoral maior, tá? No canto da parede, tá? A pessoa apoia aqui as mãos aqui no canto da parede e faz o alongamento de peitoral maior. Pode ser feito dessa forma, né? Dessa forma você trabalha as fibras inferiores do peitoral maior que está aqui na frente. Aqui você trabalha as fibras médias do peitoral maior. Aqui um alongamento de quadríceps, ó, tá? Então aqui, ó, quadríceps fazendo aqui uma extensão de coxo femoral. Aqui trabalhando aqui, ó, a musculatura posterior, tá? A musculatura posterior faz uma extensão. Então você alonga fazendo uma flexão. Aqui trabalhando aqui, ó, o alongamento do trato iliotibial, essa parte lateral, que é um rotador externo. Estou jogando aqui para rotação interna. É sempre o oposto. Aqui trabalhando, esse alongamento é um alongamento bem interessante, deixa o quadril para fora da maca, né? Deixa o membro inferior para fora da maca, ó, tá vendo? Tudo para fora da maca. E você faz uma pressão sentido caudal aqui, ó, para o paciente alongar aqui os flexores de quadril, que é o psoas e o reto femoral. Aqui a pessoa fazendo alongamento dos tríceps surais. Aqui alongando os adutores, tá? Musculatura interna aqui da coxa. O terapeuta está fazendo uma força de abdução, tá abrindo, abdução. Você está abrindo, está alongando os adutores. Sempre o oposto. Aqui trabalhando, ó, aqui é um movimento de rotação externa. Lembrando que quando você joga o pé para dentro, você faz a rotação externa, tá? Você está fazendo a rotação externa aqui e alongando os rotadores internos. Aqui, quando você joga para a rotação externa, se alonga os rotadores internos, tá? Aqui nós temos alongamento, né, em bola suíça, né, que pode ser um artefato, um alongamento com mecanoterapia, né? Através da bola suíça você consegue executar aí vários tipos de alongamento, né? É um recurso muito interessante da fisioterapia. Além de alongamento muscular, você consegue trabalhar aí fortalecimento, você consegue trabalhar propriocepção, estabilização, enfim. A bola suíça é um excelente artefato. Beleza, pessoal? Nós temos aqui o alongamento muscular com TheraBand, né? O TheraBand você consegue aí o alongamento e também o fortalecimento, né? Alongamentos ativos, né? Você consegue estabilizar a estrutura distal do seu corpo e promover alongamento, tá? Então tem até um livro só de TheraBand e bola suíça para fazer esses alongamentos. Aqui nós temos um artigo científico, tá? Um artigo científico de eficácia de duas técnicas de alongamento muscular na síndrome fêmuro-patelar, um estudo comparativo, tá? É um artigo muito interessante, pessoal, muito interessante mesmo, que eles pegaram pacientes com síndrome fêmuro-patelar, né, que é aquela dor na região anterior do joelho, né? É muito comum essa dor aí.
E aí, eles fizeram o seguinte, eles compararam dois tipos de alongamento, duas técnicas de alongamento, né? Foram realizados aí com 20 mulheres jovens, sedentárias, com diagnóstico de síndrome femoropatelar. Síndrome femoropatelar, pessoal, é a principal condição que acomete o joelho, tá? Quando a gente fala de dor de joelho, 70% das causas da dor do joelho é a síndrome femoropatelar, né? Foi realizado lá na USP, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. E aí a gente dividiu, pessoal, em dois grupos aqui. Foi dividido em dois grupos, tá? Um grupo foi feito o RPG, que é o alongamento em cadeias, tá? E um grupo de alongamento analítico, tá? Foi aqueles dois tipos de alongamento que eu passei para vocês. O RPG, que você alonga o corpo como um todo, e o alongamento analítico, somente um grupo de tecidos musculares, tá? No caso aqui, isquiotibiais e tríceps sural. Foi avaliado aqui a escala de flexibilidade, que é uma escala super tranquila, tá? De você avaliar. Você pega a pessoa, deixa a pessoa em pé e pede para ela o terceiro dedo alcançar no chão. Ah, mas não alcanço. Aí você tira uma medida. Você pega uma fita métrica do seu terceiro dedo até o chão. Tá? Você faz a flexão de tronco e analisa aí o quanto que você consegue chegar. Tá? De flexibilidade. Aí foi realizado também uma escala de dor no joelho, que é a escala mais conhecida que tem, que é a EVA. Né? A EVA é uma escala de 0 a 10. 10 é uma dor insuportável e 0 é sem dor. Tá? Foi avaliado uma escala EVA. E foi avaliado o teste de encurtamento dos isquiotibiais. Então, eu já passei para vocês lá, que eu vou passar na prática, que eu passei esse teste aqui, ó. Só voltando aqui, ó. Esse teste aqui, ó. Esse daqui, tá? Teste de isquiotibiais. Paciente sentado, pede o paciente tocar a mão no pé. Se dobrar o joelho, se fletir o joelho, encurtamento de posterior. Se não conseguir fletir a lombar, encurtamento de paravertebral, tá? Um teste aí bem simples. Escala EVA, então. O período de tratamento durou 8 semanas, tá? Com frequência de 2 sessões semanais. Então, um grupo fez RPG, que é o alongamento de cadeias musculares, e um grupo fez só alongamento analítico, que é posterior de coxa, tá? Então, olha o grupo de RPG aqui, ó. Então, aqui, ó. O grupo de RPG realizou posturas de RPG, sempre visando alongamento em cadeia, né? Alongamento em cadeia, você trabalha em vários músculos, tá? Com 15 minutos em cada posição, ó. 15 minutos nessa postura, 15 minutos nessa postura, tá? E o alongamento analítico foram realizados aí 5 repetições, mantidas por 30 segundos, bilateralmente, tá? Dessa forma, empurrando a parede, se alongar posterior, né? Analítico, e sentado, né? Tentando encostar aqui as mãos nos pés, né? Alongando aqui posterior, tá? Grupo de RPG, grupo de alongamento analítico. Os resultados, os dois grupos obtiveram melhora, tanto do encurtamento quanto da flexibilidade. Porém, pessoal, olha que interessante. Somente o grupo de RPG teve melhora da dor. Quem fez o alongamento analítico, que é esse daqui, e o alongamento de RPG, melhorou a flexibilidade e o encurtamento. Só que a dor só melhorou nos pacientes que fizeram RPG, tá? Olha que interessante, né? E na flexibilidade, o RPG foi um pouquinho mais eficaz, tá? Foi um pouquinho mais eficaz. Então, olha que interessante, né? O RPG, quando você faz um alongamento em cadeia, você melhora aí o quadro de sintomatológico mais acentuado do que o alongamento analítico, tá? Então, a conclusão aqui, ó, exercícios de flexibilidade, em especial os de RPG, estão indicados no tratamento da disfunção femoropatelar. Um artigo bem básico aí, só para a gente
analisar mesmo a diferença aí do alongamento analítico do alongamento de cadeia muscular. Mas se eu soubesse que era pouquinho. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo? Nenhuma pergunta, pessoal? Pessoas que são como que é, sedentárias, ela tem mais facilidade de ter encurtamento no músculo, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem relação. Eu falei isso ali nos tópicos que intervêm ali no alongamento. Sem dúvida nenhuma, uma pessoa sedentária, uma pessoa que tem uma condição fisiológica, pode ser um fator aí que predispõe aí um encurtamento muscular e uma piora da funcionalidade, sem dúvida nenhuma. Obrigadão. Professor, Valeu. Oi. o músculo periférico